Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero começar essa homilia fazendo o mesmo convite que na missa passada eu fiz. A você que está acompanhando a missa em casa, você que deseja de alguma maneira demonstrar que você está acompanhando, e você que gostaria de receber um alô aqui na Santa Missa, você pode mandar um WhatsApp para a Catedral. Você vai pegar o seu celular, vai digitar o número da Catedral, vai mandar uma mensagem para o WhatsApp da Catedral, e nós vamos ler aqui ao final da missa. Se você é de Montes Claros, você vai mandar um nome do seu bairro e o seu nome. Não manda apelido, Dona Maria. Manda um nome da pessoa. Porque de repente chega apelido, e Deus não nos conhece por apelido, Deus nos conhece pelo nome. Você vai escrever o nome e vai escrever o bairro onde você mora. Se você mora em outra cidade, está acompanhando a missa de outra cidade, você vai escrever o seu nome e o nome da sua cidade. Aí você me diz assim: padre, mas qual que é o número da catedral? Como que eu vou digitar a mensagem se eu não sei o número? Eu vou falar, Dona Maria, calma um pouquinho. O padre vai dizer, e você vai repetir junto com o padre, para dar tempo de Dona Maria digitar, ou pedir alguém para digitar para ela. Seu Zé, ajuda aí, seu Zé. Vamos lá, repete com o padre: 9185 9125 0644. Só você agora. Qual é o número do WhatsApp da Catedral? 9125 Então você que está em casa vai mandar uma mensagem para esse número, 91850644. E nós vamos ao final da Santa Missa mandar um alô para você, de Montes Claros e de outras cidades. Amém? Amém. Queridos, como sempre, o nosso tempo já está escorrendo pelas mãos, mas o que o padre tem para falar hoje é muito importante para você. Poucas vezes eu fiz isso, mas hoje eu gostaria de fazer. Recomendar a você que pudesse fazer o pedido dessa homilia. Eu tenho certeza que muitas pessoas próximas a você, que talvez não estão ouvindo, vão precisar dessas palavras. Por isso então, gostaria que você acompanhasse com muita fé, muita atenção, as palavras que o padre vai dizer agora. Hoje nós estamos celebrando a memória de um grande homem chamado Santo Tomás de Aquino. Repita esse nome. Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, considerado um dos maiores pensadores da igreja, escreveu diversos livros. Inclusive, ele escreveu um livro de 9 volumes, chamado Suma Teológica. Nesse livro, Suma Teológica, ele fala sobre diversas coisas. E uma das coisas que ele fala é sobre a graça de Deus. Ele diz no seu livro que Deus é o doador das graças. E todas as vezes que nós começamos a orar, Deus começa a enviar graças para nós. No momento que você começa a orar, Deus começa a enviar do céu graças e bênçãos para você. Aí você começa a se perguntar: padre, toda vez que eu oro, toda vez que eu rezo, Deus manda graças? Resposta: sim. Toda oração que você fizer, toda, ela representa uma graça que Deus manda para você. Então a oração é uma maneira de alcançar a graça de Deus. E quando você ora, Deus manda a bênção. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Agora responde para mim uma coisa:
você começa a orar e Deus começa a mandar as bênçãos. Mas é toda vez que você começa a orar que você recebe a bênção, sim ou não? Ficou com dúvida? Deixa eu te ajudar. A pergunta é assim: que Deus manda a bênção, nós não temos dúvida, Deus manda sim. Cada oração que você faz representa uma bênção que Deus manda. Mas todas as vezes que você ora, que você reza, você sente a bênção chegar, sim ou não? Não. Sim mesmo? Para toda oração que você faz, você sente que recebeu? Você recebe, você percebe a bênção chegando? Eu estou para dizer para você que a melhor resposta é não. E quando chega aquele dia que você reza e não tem resposta nenhuma? E quando chega aquele dia que você reza e parece que Deus não está te escutando? Então nós vamos perceber que muitas vezes Deus manda a bênção, só que acontece alguma coisa e a bênção não chega até nós. Deus manda bênçãos do céu, Deus manda muitas bênçãos para você, só que muitas vezes tem algumas coisas que acontecem e que acabam roubando a sua bênção. Será quantas bênçãos na sua vida já foram roubadas? Será quantas bênçãos era para você ter recebido e você não recebeu? É como alguém que escreve uma carta para você e manda para o correio, chega no correio, a carta some. Você tem uma carta, só que a carta não chegou até você. Você tem uma bênção, só que a bênção ainda não chegou. Por que, padre, a minha bênção não chegou? Será que é porque a minha oração está fraca? Talvez não. Talvez o problema não seja a sua oração. Talvez é que a bênção está se perdendo no caminho. Aí você fala: nossa, padre, eu nunca ouvi falar disso. Quer dizer que as bênçãos de Deus podem se perder no caminho? Resposta: óbvio que sim. Muitas vezes você pede a Deus para passar num concurso, Deus te dá a graça, mas você não passa. Muitas vezes você pede a Deus a graça de realizar um sonho, Deus te dá a graça, mas o sonho não se realiza. O Evangelho vem nos dizer as 3 principais causas pelas quais a bênção que Deus manda não chega até você. Eu quero só, antes de entrar no Evangelho, fechar isso com você. Vamos fazer aqui poderíamos dizer, um esboço do mundo espiritual. A primeira coisa que acontece é que você começa a orar ou rezar. Primeiro então você reza. Diga, primeiro você reza. Quando você reza, sua oração sobe ao céu, atinge o coração de Deus e Deus envia uma bênção. Só que essa bênção, ela precisa chegar até você. Só que muitas vezes essa bênção, ela é desviada de você. Então nós vamos entender agora o porquê que muitas bênçãos que Deus mandou para você não chegaram até você. E nós vamos utilizar o Evangelho. Eu quero fazer uma adaptação no Evangelho, porque o Evangelho fala da palavra. E eu quero falar da bênção que também representa um dos presentes que Deus nos dá. O Evangelho diz assim: havia um semeador. Esse semeador saiu a semear. Na sua opinião, quem é o semeador? Jesus. Vamos chamar assim Deus. Tá bom? Quem é o semeador? Deus. Quem é o semeador? Deus. Ele saiu a semear. O que é semear? É jogar semente.
Que semente é essa? São as bênçãos. Deus, ele é como um semeador, ele é como um agricultor que sai jogando bênçãos por todos os lugares da terra. Santa Faustina diz que o que Deus mais faz é jogar bênção. Aí você me pergunta, mas cadê a minha, padre, que não chega? É porque tem alguém roubando, desviando sua bênção. Eu vou torcer para que hoje você descubra. Então, o semeador saiu a semear, saiu lançando bênçãos. Olha o que o Evangelho diz. Algumas bênçãos caíram no meio do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Algumas bênçãos caíram onde? No caminho. No meio do caminho, na beira do caminho. Na beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, no meio das pedras. Logo essas sementes, elas brotaram. Mas como essas sementes não tinham raiz, quando veio o sol, a semente se secou e morreu. E outras sementes caíram no meio dos espinhos. Quando essas sementes começaram a crescer, os espinhos sufocaram e a semente morreu. E outra semente caiu em terra boa que deu fruto. Fala para mim, a semente caiu de 4 maneiras. A primeira foi no meio do caminho. Não vamos falar no meio, vamos falar na beira do caminho. Do caminho. A segunda semente caiu em terreno pedregoso. A terceira semente caiu no meio dos espinhos. E a quarta semente caiu em terra boa. Olha só, o que representa a semente que caiu no meio, na beira do caminho? Representa aquele tipo de pessoa que recebe uma bênção de Deus. Só que a bênção de Deus, ela não foi recebida completamente pela pessoa. E aí veio o passarinho e comeu a semente. Quem seria o passarinho? Jesus diz, o passarinho é Satanás, o diabo. Ou como diz Padre Léo, o encardido. O primeiro ladrão da sua bênção é o diabo. Talvez você não recebeu muitas bênçãos porque o diabo roubou a bênção que era sua. Padre, como que o diabo pode roubar a minha bênção? De diversas maneiras. A primeira maneira que o diabo rouba a sua bênção é colocando dúvida em você. Então você vem na igreja e participa de um momento de oração e de repente você recebe uma palavra. Deus está curando uma pessoa com tal problema, você sente que aquilo ali é para você, mas na hora vem um encardido e coloca na sua cabeça, não é para você não. Tem muitas pessoas na igreja, não é para você. Isso é coincidência. O padre está chutando e acertou em você. A dúvida é uma das maneiras prediletas que o inimigo utiliza para roubar sua bênção. Deus faz uma promessa para você, eu vou conceder a você a sua graça. Aí você fica, mas será? Será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou casar? Será que eu vou conseguir mesmo ter filho? Será que eu vou conseguir passar nessa prova? Será, meu Deus, será? Esse será é o inimigo puxando a bênção de você. Você não pode duvidar. Você tem que acreditar com todo o seu coração, porque é quando você acredita que você toma posse da bênção. Porque senão Deus vai ficar mandando bênção e o inimigo vai ficar roubando a sua bênção. Bênção na sua saúde, bênção no seu casamento. Outra maneira como o inimigo rouba a bênção, colocando pessoas para ter inveja de você. E através da inveja, você vai perdendo aquilo que você tem.
Tem muitas pessoas que conseguem, por exemplo, um emprego muito bom, e muitas vezes o inimigo cutuca os irmãos daquela pessoa, e eles começam a sentir tanta inveja, que aquela pessoa perde o emprego, perde a bênção por causa da inveja. Então, querido, não deixe os passarinhos comerem a sua bênção. Segura, apropria-se da sua bênção, pois foi Deus quem te deu. Segunda modalidade: a semente que cai em terreno pedregoso. A semente cai em cima de pedra, e aí quando a semente começa a brotar, ela não tem raiz, ela morre. O que representa isso? A segunda maneira pela qual as suas bênçãos são roubadas é pela inconstância. A sua inconstância desvia a bênção de você. Padre, eu não estou entendendo, deixa eu ser mais claro ainda. Para você receber a bênção de Deus, para ela encaixar, para ela cair na sua vida, você precisa ser constante. Você precisa ter raiz. Tem pessoas que dizem que estão precisando de uma bênção, vêm na igreja uma vez. Pessoas que falam que vão fazer uma novena, pessoas que fazem uma campanha de oração, rezam uma vez, duas vezes e param. Então é como essa semente que não tem raiz, ela começa a secar, ela não consegue se aprofundar. Pessoas superficiais, que vêm na igreja, mas não conseguem mergulhar, só ficam, vamos dizer assim, encantadas com a beleza das palavras, com a beleza das músicas, mas não traz aquilo para a vida dela. Cristão sem raiz, a bênção até cai, só que a bênção não frutifica, porque você não tem constância, você não é constante. De manhã você quer, de tarde você não quer, de dia você quer, de noite você tem preguiça. Você fala que quer Deus, mas na hora que te convidam para a farra, você troca Deus pela farra. Isso está roubando a sua bênção. Você não está percebendo, mas você está deixando de ganhar muitas bênçãos, porque você não é constante na igreja, porque você ainda não tomou a decisão fundamental de seguir Jesus Cristo e ninguém mais. Então você percebe que a segunda causa pela qual as suas bênçãos são roubadas é a sua inconstância. Você que vem na igreja só de vez em quando, dificilmente você vai receber a bênção. Você que reza só de vez em quando, dificilmente você vai receber a bênção. Deus quer dar a bênção para quem é apaixonado, para quem vem todo dia, para quem não se cansa, para quem reza, para quem ora, para quem busca com amor o nome do Senhor. E a terceira causa pela qual as suas bênçãos são roubadas, essa talvez seja a mais comum, é representada pela semente que cai no meio dos espinhos. O que são os espinhos? São os problemas, as preocupações, as angústias, a busca de riqueza e os prazeres desse mundo. Deus manda, você começa a rezar, Deus manda a bênção para você. Só que quando Deus manda a bênção para você, a sua vida está cheia de espinhos. Você está cheio de problema, você está cheio de preocupação, você está cheio de usura, você está cheio de ganância, você está cheio de desejos sexuais. Então o que acontece? Esse seu desejo pelas coisas do mundo, essas suas preocupações, elas sufocam a bênção de Deus. Quantas vezes a bênção de Deus foi sufocada assim que você saiu da igreja? Você vem aqui na igreja, você recebe a palavra de Deus, você sai daqui com alegria. Hora que chega no seu trabalho, na sua casa, você já começa a preocupar: oh meu Deus, e a conta de luz? Oh meu Deus, e a conta de água? Oh meu Deus, e o exame que eu não peguei o resultado? Oh meu Deus, e a inscrição que eu não fiz? Oh meu Deus, e aquele meu irmão que está doente? E as preocupações vão apertando a sua bênção, até que você perde a bênção.
Preocupação exagerada é uma maneira de perder a bênção de Deus. Para você receber muitas bênçãos, você não pode andar tão preocupado, você não pode andar tão agitado, porque a sua agitação, ela joga a bênção de Deus para fora. Pessoas usuradas, pessoas que só rezam pedindo dinheiro, pessoas que só rezam pedindo carro, pedindo casa. Você não pode ser assim, querido. Você tem que pensar em coisas maiores. Você tem que pensar em coisas edificantes, deixar um pouquinho de lado os bens materiais. Você só lembra de Deus quando o seu bolso está vazio. Você só pensa em rezar quando a sua vida está passando por dificuldade. E as suas dificuldades vão oprimindo, as suas dificuldades vão acachapando a bênção de Deus. Não tem bênção que resiste. Deus já te deu tanta bênção. Só que as suas preocupações, elas foram furando, elas foram perfurando a bênção de Deus. Então, ao invés de viver preocupado, confia que o seu Deus, Ele te escuta e Ele te concede bênçãos. Quando você começa a rezar, Deus começa a agir. Confia, querido, confia. E a última situação é aquela da semente que caiu numa terra boa. A semente caiu numa terra boa e deu frutos. Que terra boa é essa, Padre? São pessoas que vêm para a igreja, são pessoas que se colocam em oração, que não estão apegadas a bens materiais, que não estão preocupadas exageradamente. São pessoas que vêm para a igreja, são pessoas que rezam em casa, que são constantes, não ficam ao sabor do vento. Eu quero hoje, amanhã eu não quero, hoje eu vou, semana que vem eu não vou, hoje eu rezo, depois eu não rezo, eu começo a fazer uma promessa e não termino, eu começo a fazer uma novena e não termino. São pessoas de constância, são pessoas que têm raiz, são pessoas que se aprofundam na igreja, são pessoas que abrem o seu coração, são pessoas que clamam com fé, e por isso a vida dessa pessoa é cheia de bênção. Se você tem alguém perto de você que recebe muita bênção, ao invés de ficar com inveja, aprende com ele, querido. Até para receber a bênção existe condição, e se você não souber como receber a bênção, ela será extraviada. Você percebeu? O inimigo, ele quer roubar a sua bênção. Não deixe isso acontecer. Não permita que a sua bênção seja roubada. Segura firme na mão de Deus, porque Deus tem muitas bênçãos para você, e Ele deseja que todas elas você possa parar no seu colo e ser feliz de verdade com a sua família, com os seus amigos, vivendo plenamente na presença de Deus. Que a bênção do Senhor recaia sobre você e que ninguém possa roubá-la. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.